Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Miguel. Esta videoaula é voltada principalmente aos alunos para os quais dou aula e são para revisão de conteúdo para a prova. Sendo assim, meu muito obrigado por acessarem o meu canal Cafofo da História. Desejo a todos vocês bons estudos e uma ótima prova. A aula de hoje é sobre o Oriente, em particular Índia, China e Japão. É uma revisão do conteúdo para a prova do 7º ano. E lembrando que vai cair na prova tanto o conteúdo abordado nesta videoaula, como também o que foi trabalhado na sala de aula. Então, sejam bem-vindos à aula vídeo 2. Você vê que tem uma imagem aqui, um mapa mundi, destacando aqui a Ásia. A Ásia também é chamada de Oriente. E na Ásia fica aqui, ó, fica no 1 coloquei sobre a Índia. É o mapa de onde fica a Índia na Ásia. O 2 é onde fica a China. E o 3 é onde fica o Japão, certo? A introdução deixa bem claro que Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações na Idade Moderna. Só que bem antes dele, na Idade já antiga, já tanto os chineses como árabes já navegavam, faziam as suas navegações marítimas. Mas na Idade Moderna, em relação aos europeus, Portugal foi o primeiro. E o objetivo dele era sair da Europa navegando e ir até a Ásia. E eles não navegaram pelo mar Mediterrâneo, passando por Veneza e Gênova. Passaram pelo Oceano Atlântico, dando volta pelo continente africano. Essa volta quer dizer, como diz lá no 5, périplo. Périplo é navegar, dando voltas pelo continente. Então eles saíram pelo Oceano Atlântico, na ideia de chegar até a Índia. Isso aí foi mais ou menos quase um século, porque eles não conheciam o caminho todo, então viajavam um pedaço, voltava, fazia o mapa, outro pedaço e voltava. Disso saíram de Portugal, chegaram até Ceuta, ou Celta, na África, e voltaram. E aos poucos iam contornando, no mapa a gente vai ver, tá? Haverá um mapa daqui a pouco, eu te mostro. E quem fez esse contorno, quem chegou a Calicut foi o português Vasco da Gama. Ele foi o português que comandou a esquadra, certo, para chegar até Calicut, na Índia, em 1498. E conseguiu o que queriam, né? Estabelecer relações comerciais com a Índia. Mudando de slide, você vê aqui no mapa, vai ver o continente africano e linhas pontilhadas em torno dele, ou seja, o périplo, tá joia? Se você for ver no mapa, acima da África há o mar Mediterrâneo, que tem até um risquinho pontilhado verde claro. Esse mar é o mar Mediterrâneo. Ficaria muito mais fácil os portugueses saírem de Portugal, lá de Lisboa, e irem pelo mar Mediterrâneo para a Ásia. Só que quem monopolizava, quem dominava aquela navegação no Mediterrâneo eram os moradores de Gênova e Veneza, os comerciantes. Então, para os portugueses não entrarem em confronto ou ter de pagar muito caro para passar, deram a volta pela África e nisso conheceram vários povos africanos. E essa foto que você vê aqui do lado é retratando a chegada de Vasco da Gama com a tripulação lá na Índia. E aqui é uma foto quadro para enaltecer os portugueses. Só que os portugueses não chegaram tão bem arrumados assim devido à viagem, que foi longa, né? É só uma questão de homenageá-los. E os indianos foram muito mal retratados aí, como se fossem pobres, só que pobres usando ouro. Então não eram pobres, mas é apenas uma ótica europeia para elogiar os portugueses e denegrir os indianos. Mudando de imagem, contatos comerciais entre europeus e asiáticos. Lá para o século XVI, os portugueses já haviam entrado em contato com a Índia, China e Japão. Ó, século XVI quer dizer 1501 a 1600, tá certo? Gênova e Veneza já lucravam demais com o comércio, que iam lá no Oriente, em particular na cidade de Constantinopla, Alexandria e Antioquia. Compravam muito de Constantinopla e Antioquia, que são na Ásia, revendiam lá na Europa e ganhavam dinheiro. Com isso, eles dominaram a navegação marítima pelo Mediterrâneo. Portugueses, sabendo disso, se interessaram e foram atrás das especiarias na Índia. Quando chegar na foto eu mostro, na outra imagem eu mostro especiarias. Por fim, chegaram até a China, que a gente vai ver depois,
compraram, por exemplo, muita seda de porcelana e compraram do Japão a prata, que você está vendo aqui na imagem. Aqui, ó, nessa imagem, especiarias, mudando de imagem, especiarias eram temperos, vários temperos. A culinária europeia, em relação à asiática, era muito pobre. Aí, com as especiarias, aprenderam a enriquecê-la. Ou seja, o que seriam especiarias? Podiam ser produtos de culinária, podia ser também cosméticos, óleos, medicamentos, entendeu? Isso tudo os indianos, os orientais dominavam, me perdoe. Então, por exemplo, aqui dentro da culinária, pimenta, gengibre, cravo, e o que você está lendo aí, isso tudo enriquecia a culinária. Mudando de imagem, a Índia, 1498. Quando chegaram em 1498, viram lá que, no ponto 1, que desde o século 8 imperava na Índia o hinduísmo, budismo e islamismo, 3 religiões diferentes. O islamismo pelos árabes, certo? E esses árabes, eles chegando na Índia, terminaram monopolizando o comércio das especiarias com o Mediterrâneo, ou seja, eles compravam dos indianos, vendiam para os genoveses e venezianos, e esses revendiam para a Europa. Em outras palavras, os árabes e os genoveses e venezianos eram intermediários. Os portugueses foram mal vistos, ou seja, foram vistos como concorrentes. Então aí imagina a guerra comercial. E o Samborim está aqui, é governante indiano. Samborim quer dizer senhor do mar. Os portugueses se chegaram a ele, no caso Vasco da Gama, falou com ele, e que eram de um reino rico, poderoso, tal, mas como estavam mal vestidos e deram cada presente que a história chama de quinquilharias ou bugigangas, foram tidos como pobres, entendeu? E mentirosos. Mesmo assim, mesmo tendo, como você vê aqui, ó, diferenças culturais contrastantes, como por exemplo o vestuário e a língua do indiano é uma e a do português é outra, cada um fala a sua língua. E o estilo de roupa é completamente diferente. E levaram uma carta do rei de Portugal que foi interpretada por um mercador árabe. Portanto, você já vê que os árabes já tinham conhecimento com os europeus. A prova é que até falar, entendiam português e interpretaram o indiano. Mas, mesmo sendo mal vistos, compraram dos indianos. E nessa compra, o que venderam na Europa lucraram muito. Como o rei de Portugal ficou sabendo depois, por Vasco da Gama, que eles foram mal interpretados e tidos como pobres, ele mandou navios de guerra em 1502, na viagem comercial, e invadiu lá em 1502, dominou cidades. 1505 já conseguiu estabelecer, como diz aqui no ponto 9, Estado português na Índia. Então ele dominou 5 cidades: Coxim, Goa, Damão, Bombaim e Dil. E o Estado português teve sede em Coxim em 1505, mas em 1530 foi transferida para Goa, certo? O mesmo ano que Martim Afonso de Souza veio ao Brasil e colonizou o Brasil. Mudando de imagem, você vê que o vestuário indiano, que é completamente diferente do português. Mudando aqui, ó, diferenças religiosas. A Igreja Católica participou das navegações pensando que iria diminuir o prejuízo que teve, porque na Reforma Protestante, muitos católicos deixaram de ser católicos e passaram a ser protestantes. Então, para correr atrás do prejuízo, foram exatamente atrás de novos povos para catequizá-los. Só que os hinduístas, budistas e islâmicos não cederam, e o catolicismo não pegou na Índia. Pelo contrário, após algumas pequenas conversões, os padres jesuítas usavam de violência e até conseguiram converter alguns, mas foram expulsos devido ao sistema deles e os hinduístas, budistas e islâmicos serem fechados e não cederem. Aqui você vê a imagem de uma igreja católica, a igreja de São Francisco, construída lá em Coxim, no tempo da dominação portuguesa, lá 1503. Mudando de imagem, China. Quando os portugueses chegaram na China, viram um povo completamente diferente e superior à Índia, ou seja, tinha marinha de guerra muito forte, um povo que a justiça era bem aplicada, um povo que era rico, próspero, pacífico, trabalhador, alegre, tinha riqueza mesmo, cultura e ciência superior à Europa. Por exemplo, os chineses que inventaram a bússola, eles que inventaram a pólvora, eles que inventaram o papel, eles que inventaram o concurso público, bem mais tarde inventaram o foguete, ou seja, estavam bem acima dos europeus naquele tempo. E a China não concordou que os portugueses comercializassem lá, porque
é uma cultura muito fechada. Mas, como a China é muito grande, os portugueses aproveitaram o tamanho, a imensidão geográfica da China e que não era tão bem vigiada e fizeram comércio clandestino. Clandestino não é roubar, é comprar e não informar o governo. O governo não sabe que está havendo compra. Então, ou seja, eles compraram escondido do governo. Mais tarde foram descobertos e ficou por isso mesmo, certo? Compraram muita seda, porcelana, pólvora, temperos, ópio. Ópio é um produto que é extraído da papoula, uma planta, certo? Esse ópio, conforme o que for feito com ele, serve de veneno ou remédio ou droga, certo? Entorpecente. De repente, depende da transformação que for feita nele. E eles compraram tudo isso e revendiam na Europa e ganhavam dinheiro. E aproveitaram também que os chineses e os japoneses estavam em atrito diplomático. Aí, moral da história, o português comprava na China e vendia para o Japão, comprava no Japão e vendia para a China. E com isso ganhou dinheiro. Mudando de imagem, você vê aqui a sala de jantar de um escritor francês, Victor Hugo, lá em Paris. Então a sala aqui está cheia de cerâmica, cerâmica chinesa. Você vê o tanto que a cultura chinesa entrou na ideia, na arquitetura, na decoração europeia. Japão, nosso último ponto aqui, certo? Ele era dividido internamente, não era um país, não era um Reino Unido unificado, eram vários territórios comandados por militares. Os militares eram os donos das terras e tinham seu exército. Ou seja, os militares eram chamados shoguns e o seu exército, seus soldados, samurais. E os portugueses tiraram proveito dessa divisão e venderam muito, e compraram muito, certo? Mas nunca conseguiram se estabelecer lá, a não ser padres jesuítas que se estabeleceram em Nagasaki. Só que isso foi 1500 e pouco. Nagasaki, a famosa história dela foi 1945, a bomba atômica lá na Segunda Guerra Mundial. Mas nosso assunto aqui é 1543. Só que depois, em 1587, esse cidadão aqui, Toyotomi Hideshi, ele unificou o Japão e via os jesuítas com maus olhos e os expulsou, certo? E o Japão estava comercialmente, externamente, o comércio exterior estava em queda e o português aproveitou isso. Ou seja, comprava muito Japão, vendia no Oriente e vendia na Europa. Só que com o passar do tempo, os holandeses, espanhóis, ingleses, franceses viram esse lucro todo de Portugal e entraram também nas navegações, nas rotas comerciais. E como Portugal perdeu muito com isso, se interessou no Brasil, porque já tinha o Brasil, por isso que passou a colonizar o Brasil. Mas manteve por um certo tempo em duas cidades, uma em Macau, na China, e outra em Goa, na Índia, entrepostos. O que é entrepostos? É como se fosse assim, centro de receber mercadoria e distribuí-las, certo? Até que por fim perdeu. Em 1865 perdeu de vez o controle territorial para outros europeus. Aqui você vai ver o Japão, coloquei algumas imagens só para você ver, o Japão em 1543, aqui a arquitetura, a urbanização, a roupa, a sociedade, aqui na frente um shogun, a roupa dele, como que era um shogun, certo? Líder militar, dono de terras. Aqui um vestuário japonês, uma mulher, aqui uma foto mais atual, mas retratando a cultura deles, desde aquele tempo, aquele tipo de roupa. Aqui já entra a Índia hoje, Rio Ganges, certo? Para eles aqui o elefante é um deus. Então o deus deles estão dando banho neles. É um país com muita desigualdade, muita riqueza e muita pobreza. Na China de hoje, a China de hoje é socialista, mas tem muita indústria. Socialismo é um regime de governo muito fechado, mas tem muita indústria, portanto o capitalista está extremamente poluída, certo? Aqui o Japão de hoje, país muito moderno, ecologicamente assim, excelente. E aqui é o famoso Monte Fuji, onde tem um dos vulcões mais famosos da história, certo? Atual, tá joia? Aqui embaixo é Tóquio, que vegetação linda aqui à direita, certo? Embaixo. E para vocês eu desejo uma ótima prova e um beijão no coração e no dedão. Até mais.